Fala meu amigo, fala minha amiga, em especial a você, aluno do primeiro ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Eu, professor Matheus, professor de História, mais uma vez estou aqui com vocês para que a gente juntos possamos resolver o PET, o Plano de Ensino Tutorado, que nos foi disponibilizado pela Secretaria de Educação do estado de Minas Gerais. Estamos aí caminhando para o terceiro bimestre, estamos na terceira semana e a temática de hoje é o seguinte: dentro daquela ótica dos escravizados, iremos avaliar um pouco a questão dos anúncios e panfletos do século XIX sobre escravizados. Você fala, o que é isso? Ou eu pego uma propaganda do Ponto Frio, que agora é Ponto, do Magalu. Então a gente vai falar dessa situação. Como que se tratava, como que a mídia trabalhava essa ideia. Mas antes da gente começar a falar sobre os anúncios e panfletos do século XIX, queria convidar vocês para conhecer o Projeto Escola Online. O Projeto Escola Online, onde eu e vários outros colegas estamos inseridos, é um projeto onde a gente usa as mídias digitais, como é o caso do Twitter, do WhatsApp, o nosso Facebook, você que está aqui, por exemplo, comigo no YouTube, claro que você que está aqui que não se inscreveu, vai lá, se inscreva, ativa as notificações, se possível deixa o seu like, importante demais para a gente. Eu vejo muita gente preocupada com a questão de cronograma, de PET e outros assuntos. O nosso Instagram, vai lá, o nosso Instagram também é muito bacana. Você está vendo a novidade aí que são os nossos podcasts, isso é importante também. Se você quiser, olha o dicão aí do lado, tá vendo? Se você pegar o seu leitor de QR Code, ele vai te levar direto para aí, ó, para a nossa plataforma. Tá vendo aí o www.plataformaescolaonline.com.br? Na plataforma você vai ter acesso a todas as informações, beleza? Então repara que tem muita coisa por sua causa, por você. E para a gente começar a trabalhar, para a gente começar a resolução, o que a gente faz logo? O que é normal? Então vem, roda a vinheta. Bacana, né? Então agora a gente vai começar a trabalhar. Show de bola, meu povo? Então vamos ver o que se trata. Apresentação. Ao longo do século XIX, eu estou falando basicamente de 1801 até 1900, vamos lembrar a questão do século XIX, jornais de todo o Brasil publicavam anúncios de venda e de aluguel de escravizados ou escravizadas e de recompensas para quem encontrasse que tinham fugido. Além de anúncios, haviam muitos panfletos espalhados pela cidade, oferecendo dinheiro para quem conseguisse localizá-los. Já viu aquela história do Velho Oeste, mais ou menos aquela ideia de procura-se? Leia o trecho retirado do conto Pai contra Mãe, de Machado de Assis, escritor carioca. Então repara o seguinte, que conto é esse, galera? Olha só, que depois quem quiser conhecer, ajuda a literatura, tá aí, ó, o Pai contra a Mãe. Vamos ver o que ele está falando. Há meio século, os escravos fugiam com frequência, mas também, né, galera, pensa a condição no qual eles eram colocados. A fuga repetia-se, entretanto. Casos houve, ainda que raros, em que escravo de contrabando, apenas comprado no valongo, só para a gente poder entender, galera, quando eu falo valongo aqui, eu estou me referindo a uma região chamada Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, e que se transformou em patrimônio. Galera, o Brasil é um país, um dos que mais se recebe escravizados na América, na casa de 5 a 6 milhões, e só nesse porto do Valongo, tanto é que eles descobriram quando estavam fazendo aquela revitalização do Rio, quando fizeram lá o Porto Maravilha, onde tem o Museu do Amanhã, o Oceanário, o Museu de Arte do Rio, foi encontrado ali ossadas, e ali realmente é um lugar que recebeu cerca de 1 milhão de escravizados só no século XIX. Então olha só, apenas comprados no Valongo, deitava a correr, sem conhecer as ruas da cidade. Os que seguiam para casa, não raro, apenas ladinos. O que é o ladino? O ladino é aquele escravo que, entre aspas, já é aquele escravizado que já está se adaptando. Falar que ele gostou, não, porque quando você é recém-chegado da África, o escravizado ele é chamado de boçal. O ladino é aquele que, infelizmente, acaba se acostumando à condição de escravizado. Pediam ao senhor que lhes marcasse aluguel e iam ganhá-lo fora, quitandando. O que é quitandando? Ou seja, a questão da quitanda, vendendo hortaliças, então aquela ideia do escravo de aluguel, nós tivemos escravos de ganho, beleza? Vamos lá. Quem perdia um escravo por fuga
dava algum dinheiro a quem lhe levasse. Punha anúncios nas folhas públicas. O que eram as folhas públicas? Os jornais, né? Com os sinais do fugido, o nome, a roupa, o defeito físico, se o tinha, o bairro por onde andava e a quantia da gratificação. Quando não via a quantia, via a promessa: gratificar-se-á generosamente ou receberá uma boa gratificação. Gente, olha que loucura, né? Você, por exemplo, a ideia de você coisificar uma pessoa ou escravizado. Você já viu quando as pessoas colocam aí, procura-se desaparecida, coloca cachorro. Então você trata o escravizado como um animal, como uma coisa, tá? Muita vez o anúncio trazia em cima ou ao lado uma vinheta. Figura de preto, descalço, correndo, vara ao ombro e na ponta uma trouxa. Protestava-se com todo o rigor da lei contra quem o acoitasse. Vejam vocês uma imagem aqui, ó. É uma questão básica, né? Eu coloquei para tentar ilustrar. Vejam aquela figura, né? Todo mundo parece fugido quando você vê pica-pau, o cara está fugindo. Beleza? Então vejam vocês. Ora, pegar escravos fugidos era um ofício do tempo. O que é isso, gente? O ofício do tempo era uma coisa, sabe? Uma coisa esporádica. Beleza, quase que um bico. Não seria nobre, mas por ser instrumento da força com que se mantém a lei e a propriedade, trazia esta outra nobreza, implícita das ações reivindicadoras. Ninguém se metia em tal ofício por desfastio ou estudo. Por que você vai resolver, por exemplo, você ir capturando o escravo? Caçador de recompensa? Que é isso? A pobreza, a necessidade de uma chega, a inaptidão para outros trabalhos, o acaso e alguma vez o gesto de servir também, ainda que por outra via, dava um impulso ao homem que se sentia bastante rigoroso para pôr ordem à desordem, ou seja, opa, peraí, você está fugido, que lugar é esse? Então isso aqui está na questão do conto do Machado de Assis, e quando a gente fala sobre a questão do Machado de Assis, tá? Só para a gente ver a questão do vocabulário. Valongo, região da cidade do Rio de Janeiro, onde havia um mercado de escravizados recém-chegado da África. Tá aí, galera, a famosa região do Cais do Valongo. Beleza? Ladino, como a gente falou, dizia-se do escravizado que era nascido no Brasil. Então, realmente é o seguinte, tá? Ele já está meio que adaptado, é aquela coisa, ele não tem nem noção do que é ser livre. Quitandar, vender alimentos nas ruas, atividade geralmente feita no século XIX pelos escravos de ganho. Folhas públicas, que eram jornais. Acoitar, dar proteção a alguém, acolher. Desfastio, entretenimento, passatempo. A chega, olha aí, ó, um rendimento pequeno, você está em busca de o quê? De uma chega? Vamos lá. E aí quando a gente fala sobre a questão do Machado de Assis, Joaquim Maria Machado de Assis, jornalista e escritor brasileiro, nasceu no Rio de Janeiro em 1839, cidade onde morreu em 1908. Ocupou por mais de 10 anos a presidência da Academia Brasileira de Letras, da qual é o fundador da cadeira de número 23. Considerado um dos maiores autores da língua portuguesa, seus primeiros romances têm característica do romantismo. Suas obras mais famosas são da fase do realismo, segunda metade do século XIX. Vejam, né? Aí você tem a figura de Machado de Assis, existe toda uma polêmica, a questão de que, por exemplo, dizem que ele não aceitava a questão da condição de ser negro, e aí vem toda uma simbologia em cima da sua figura, e aí você tem as referências, né, onde você achava os anúncios, você tem a crônica aí, pai contra a mãe do Machado de Assis. Vejam, então repara que é o seguinte, essa atividade história, como eu falei, se você tem uma boa leitura, se você tem uma boa compreensão de mundo, você não vai encontrar dificuldade. O que está colocando aqui, galera? O ofício, ocupação, trabalho, de procurar e encontrar escravizados ou escravizadas que tinham fugido nas regiões rurais eram chamados de capitão do mato. Tanto é que você tem uma imagem aqui, ó. Tá vendo aí aquela questão mítica do capitão do mato, alguém que sai para capturar escravizados? Nas cidades não havia uma denominação específica. De acordo com as informações do texto, o que levava um homem a fazer isso na cidade do Rio de Janeiro do século XIX, onde viveu Machado de Assis? O que ele falou, gente? Então, se você pegar o texto, eu não vou nem voltar. A gente acabou de ver, eu até coloquei como sugestão de resposta o seguinte, tá? Segundo Machado de Assis, por exemplo, você está fazendo porque você quer? Ele fala, não, você está fazendo pela questão da pobreza, ou seja, de você ganhar uma chega, ou seja, de ganhar um pequeno ganho, um troco. Às vezes você realmente não é apto para outros trabalhos.
E claro, havia também aquela questão da necessidade, né? Porque a partir do momento que o escravizado está foragido, você se sente o quê? Você se sente representante da lei, capturando, ou seja, aquela ideia de você por ordem e desordem. Não, meu filho, você é escravizado, você tem que voltar para o seu dono. Então fez com que algumas pessoas se aventurassem, mas como eu falei, não chegava a ser basicamente um emprego, é um caçador de recompensa. Perfeito? Então, como a gente está vendo aqui. E a questão de número 2. Qual seria a razão para o autor chamar a apreensão do escravo que tinha fugido de ofício do tempo? Quer dizer, o que é isso? O que ele vai falar, gente? Eu falei para vocês, tá? Galera, eu falei aqui o seguinte, a ideia de você enxergar aquilo ali como um trabalho passageiro. Eu até usei aqui a expressão bico, quebra-galho, em função das necessidades que você viu, de ganho, de não ter o que aptidão para outros serviços, tá? Então eu coloquei aqui, olha, a razão de enxergar tal atividade como um trabalho passageiro, como nós hoje conhecemos como bico, quebra-galho, em função das necessidades. Já viu? Pô, tô precisando levantar um troco, tô precisando ganhar um faz-me rir. Então naquela época, claro, não era uma coisa muito honrosa, mas alguns faziam. Show de bola? Beleza? Então vamos lá. Então galera, e aí? Compare o segundo parágrafo do texto com um panfleto que se segue publicado em 1854 na mesma cidade, o Rio de Janeiro. Olha o panfleto aí, galera. Crioulo fugido, tá? Olha lá. Anda fugido desde 18 de outubro de 1854, o escravo crioulo com o nome Fortunato, de 20 e tantos anos de idade, com falta de dentes na frente, com pouco nenhuma barba, baixo, reforçado e picado de bexigas, que teve poucos anos. É muito pachola, mal encarado, fala apressado e com a boca cheia olhando para o chão. Costuma às vezes andar calçado, intitulando-se Forro, ou seja, liberto, lembra? E dizendo chamar-se Fortunado Lopes da Silva. Sabe cozinhar, trabalhar de encadernador e entende plantações de roça, donde é natural. Quem o prender, entregar à prisão e avisar na corte ao seu senhor, Eduardo Lammert, Rua da Quitanda, número 77, receberá 50 mil de gratificação. Então vejam, galera, o que eu estou fazendo? O que a gente vê e que se você pegar o segundo parágrafo, o Machado de Assis ele deixa muito claro. É a mesma coisa. O que o Machado de Assis ele coloca no conto? Aquela questão da descrição, do valor. Então, galera, eu falo para vocês que essa atividade aqui, além de nos remeter a um passado de alguma vergonha em função do Brasil ter sido o último país a abolir a escravidão e manter os escravizados, essa atividade foi uma atividade basicamente de leitura e português. Espero mais uma vez que vocês tenham realmente o que aproveitado. Agradeço mais uma vez a participação de todos. Espero realmente ter podido ajudar e no que precisar, tuas ordens. Fiquem com Deus, beijo imenso e até a próxima. Tchau, tchau.